Olá, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma live junto do projeto Uma Filósofa por Mês e da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, a quem já agradeço a hospedagem aqui e a participação conjunta sempre como projeto. E agradeço as nossas convidadas, Nikellen Viter, lá da Universidade Federal de Santa Maria, que conheço há um tempo, sinto saudades, e essa é uma oportunidade de a gente se ver, e Camila Kuhlkamp, aqui da UFSC, minha orientanda, e agradeço muito a todas vocês por participarem da live e do projeto. São duas mulheres que eu admiro muito, cujo trabalho eu admiro muito, entusiasmo, dedicação ao estudo e ao estudo sobre as mulheres e ao feminismo, eu admiro muito, então muito obrigada mesmo. Essa conversa de hoje é sobre Cristine de Pizan. Por quê? Porque nós temos dentro do projeto Uma Filósofa por Mês, justamente o estudo dedicado a uma filósofa por mês e a coleta de material sobre uma filósofa que a gente escolheu se dedicar e trabalhar um pouco mais a cada mês. Então, nós já trabalhamos com as pitagóricas lá em março, não tivemos live sobre as pitagóricas, quem sabe a gente organiza isso mais para frente. Tivemos uma live sobre Hildegard de Bingen, que foi tema do mês de maio. Trabalhamos com Hipátia também, tivemos a nossa companheira de Santa Maria também, a Semiramis Corsi, trabalhando um pouco com ela, fazendo podcasts, né? E agora nós estamos no mês de Cristine de Pizan e temos dedicado um tempo para coleta de material. Existe uma plataforma que é o blog, e depois eu coloco o endereço aqui para todo mundo seguir, é o blog do Germina, onde a gente tem colocado questões sobre biografia da Pizan, então há alguns links ali, inclusive um link do verbete da Anna Rieger-Schmidt, que também estuda Pizan já há um tempo, e eu convido para chegar junto com a gente também, participar do projeto, participar mais conosco das pesquisas. Temos ali também uma listagem das obras de Pizan, a Camila pode falar um pouquinho logo a seguir sobre isso também, né? Então, quem quiser a seguir, dar uma olhada no blog, no material que já está em andamento por ali, pode ficar à vontade, eu deixo o endereço logo em seguida. Mas a nossa intenção com essa live não é nos aprofundar necessariamente sobre nenhum dos pontos do imenso trabalho que Cristine de Pizan deixou para nós, como mulheres, como filósofas, como pensadoras, como pesquisadoras, né? Nós queremos aqui apresentar algumas facetas e despertar o interesse das pessoas sobre Pizan, para que sigam conosco tentando encontrar os materiais, fazer traduções, trazer Pizan para o Brasil, para além do único livro traduzido para ela que tem aqui, que é A Cidade das Damas, além agora, a Camila há pouco me chamou a atenção para isso, né, de que o Le Détier de Jeanne d'Arc está traduzido também para o português. Mas queremos mais traduções de Pizan, queremos trazer Pizan para o Brasil, sobretudo dentro do universo da filosofia, onde Pizan é quase uma ilustre desconhecida, né? Eu conheci Pizan, na verdade, um pouco junto quando eu conheci Nikellen, assistindo uma palestra dela também, onde ela mencionava Cristine de Pizan. E eu tenho essa impressão, e depois a gente pode trocar uma ideia um pouco sobre isso, de que Cristine de Pizan é muito mais conhecida no universo dos debates feministas do que propriamente dentro da filosofia e dentro de algumas vertentes da filosofia, como a filosofia política, por exemplo, né? E esse é um dos pontos que nos interessa começar a discutir aqui nesse momento. E aí eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, para a Camila, depois a gente faz uma rodada aqui de reflexões sobre essa questão política, mas aí a Camila fala um pouco sobre isso, e eu quero pensar um pouco essa questão política também contra esse pano de fundo que eu acabei de mencionar, que é um pouco o desconhecimento que nós temos dentro da filosofia sobre a obra de Cristine de Pizan como um todo, mas especificamente sobre questões de filosofia política, né? Camila e eu compartilhamos a área da ética e da filosofia política também, então um pouco esse é o nosso interesse. Muito obrigada de novo pela participação, e aí eu passo a palavra para a Camila.
Boa noite, gente, a todas, a todos. Eu estava virando para cá porque meus cachorros estavam latindo bem alto, então eles podem participar da live, eu já aviso de antemão, né? Mas, assim, falar sobre Christine de Pizan, né? Vamos lá. Eu escrevi um texto para me guiar aqui, né, para falar sobre ela, e eu acabei pesando no texto, ficou bem grande, e agora eu vou tentar apresentar ele de forma bem mais rápida e concisa, né, para a gente dinamizar aqui o debate da live. Mas falando assim também como eu entrei em contato com Christine de Pizan, foi há pouco tempo também, aí num percurso de revisão feminista da história da filosofia, né? E eu fiquei assim extremamente encantada quando eu li A Cidade das Damas, que a Pizan escreveu em 1405. E logo no início desse livro ela fala assim que era difícil na época dela encontrar textos morais que não recriminassem as mulheres. E aí só isso já me fez ficar assim, nossa, eu estou no século XXI e estou pensando a mesma coisa, né? Que interessante essa obra. Mas, então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Pizan. A gente não vai focar muito na biografia dela, porque já tem bastante material disponível sobre a biografia dela, então vou falar coisas básicas, assim, né? Que ela nasceu em Veneza, em 1364, mas com 4 anos ela foi morar em Paris, na França, porque o pai dela foi chamado para ser astrólogo e médico do rei francês Carlos V. Ela aprendeu a ler e a escrever na infância, só que ela reclamou que ela não estudou muito. A mãe dela era mais preocupada com o fato dela casar, né, ter um bom casamento, uma boa vida. E aí ela acabou casando com 15 anos com Etienne de Castel, que era um secretário real. Na época ele tinha 25 anos. E eles tiveram 3 filhos. Só 2 sobreviveram. Um filho dela acabou falecendo na infância. A Pizan, então, ela não fazia parte da nobreza, mas ela cresceu nessa corte francesa e teve muitas relações com pessoas da corte, como eu espero ainda falar mais posteriormente no debate, né? Ocorre que ela escreve nos escritos autobiográficos dela, né, e a gente tem acesso a isso, que aconteceram uma série de desventuras em série, ou aconteceram desventuras em série na vida de Pizan, ou uma série de más fortunas, como ela chama nos seus escritos, né? E o que foi isso? Foi o falecimento do rei Carlos V, depois o falecimento do pai dela, o falecimento do marido e o falecimento de um filho dela, né? Então, Pizan viveu um processo de luto intenso, onde ela teve que, né, se realocar, né, reaprender a como se narrar, a como relatar a si mesma diante desses processos de luto. E aí ela teve que passar a se sustentar a si, aos 2 filhos, a mãe e a sobrinha que viviam com ela. E aí ela começou a estudar, desde história antiga, ciências, filosofia, e quando ela começou a estudar poesia, a ler poesia, ela falou, eu me encontrei. E aí ela começou a produzir poesia e prosas. E assim a gente vê que no século XV, essa filósofa e poeta, ela escreve mais de 30 obras. E aí vocês podem consultar uma lista que a professora Janine fez, que está no nosso blog, onde ela detalha, né, expõe os nomes, as traduções, onde vocês podem achar. E deixa eu ver aqui onde é que está. No nosso blog do Germina, eu tinha, assim, o nome do blog é germinablog.wordpress.com e está lá no post as obras de Christine de Pizan. Então, a professora listou 34 obras de Pizan e a lista não está fechada. Como a gente sabe que essas obras elas tiveram ampla circulação naquela época, na França, na Itália, na Inglaterra, e que muitas foram traduzidas também ali por volta de 1500. Então, Christine de Pizan era conhecida, as pessoas debatiam as suas obras, né? Só que um fato curioso é que
ela foi meio que desaparecendo dos livros de filosofia quando a gente vai chegando ali na modernidade, e isso a gente sente até hoje, né? Nos cursos de filosofia, a gente quase não estuda Christine de Pizan, apesar de mais de 30 trabalhos consistentes que ela escreveu, né? Então, ela é mais conhecida pela obra A Cidade das Damas, escrita em 1405, e a gente ainda vai falar mais um pouco sobre essa obra mais adiante no debate. Essa obra tem tradução para o português na tese em letras da Luciana Eleonora de Freitas Calado, em 2006. A Pizan é conhecida também pelo livro Le Livre des Trois Vertus, ou Livro das Três Virtudes, que é um livro que é muito relacionado com essa obra, Cidade das Damas. É um guia de instrução moral e um comentário político para as mulheres. E também pelo debate literário conhecido como Querelle des Femmes, né? Que é conhecido pelo nome Querelle des Femmes, ou A Disputa das Mulheres, um debate intelectual, geralmente situado no século XV, onde se discutia a natureza da mulher, suas virtudes e vícios. E Pizan foi uma fervorosa defensora da racionalidade das mulheres, da igualdade entre mulheres e homens. E aí, ela, nesse debate, falando só mais um pouquinho desse debate da Querelle des Femmes, ela é conhecida por participar de um debate específico, né, dentro dessa discussão, que é a Querelle du Roman de la Rose, onde ela criticou o escritor Jean de Meaux e as suas opiniões misóginas, e também um outro escritor, Jean de Montreuil, que eu vou falar mais tarde, que faz parte de um debate que eu vou tentar apresentar sobre o contexto, como o contexto político da época influenciou nas obras de Pizan. Esse debate vocês podem conhecer também no artigo da professora Ana Miriam Wunsch, O que Christine de Pizan nos faz pensar. Ela fala um pouco sobre a Querelle des Femmes. Então, tem pouca coisa sobre Christine de Pizan no Brasil, no campo da filosofia. A gente vê assim mais trabalhos no campo das letras, alguns de história, artigos da professora Anna Regan Schmidt, da professora Janine Sattler, da professora Ana Miriam Wunsch, né? Mas, assim, encontrei algumas monografias. No campo da filosofia mesmo, a gente tem pouca coisa. E essas produções que já tem, tocam mais na obra A Cidade das Damas e na Querelle des Femmes. E a gente sabe que tem mais de 30 obras, então, de Christine de Pizan que poderiam aí ser exploradas no campo da filosofia, onde Pizan fala sobre guerra e paz, onde Pizan expõe a sua filosofia política, fala sobre a autoridade do soberano, fala sobre virtudes, né? Entre vários outros assuntos. Então, eu fico me questionando, assim, por que a gente não estuda, por exemplo, um livro de Pizan, que é o Livro da Paz, que em inglês só tem tradução para o inglês, que é The Book of Peace, não tem tradução para o português ainda? Por que a gente não estuda esse livro antes de estudar O Príncipe de Maquiavel, né? Já que faz parte de uma literatura do medievo chamada Espelho dos Príncipes, essas duas obras, né? Esse livro a Christine de Pizan escreveu para aconselhar o Delfim da França, o Louis de Guyenne, né? Assim como o Maquiavel também escreveu a sua obra para o Príncipe, né? Então, tem muitas relações que poderiam ser feitas entre Pizan e Maquiavel. Por que a gente não estuda A Cidade das Damas, que é uma utopia, antes de estudar a utopia de Thomas More, ou nas aulas de ética, ou nas aulas de filosofia política, né? Então, assim, como eu havia falado, houve uma circulação muito grande das obras de Pizan na época dela. Houveram traduções, novas edições, mas com o tempo isso foi se perdendo e a gente vê que, se a gente abre hoje os compêndios, os livros de filosofia, a gente não enxerga mais Pizan entre muitas filósofas, né? E aí Pizan começa a ser resgatada ali. Resgatada é um termo meio estranho, né? Mas começa a haver uma visibilidade, né, das obras de Pizan a partir dos trabalhos de Suzanne Solent, em 1921, Mathilde Leigler, Marie-Joseph Pinet, que vão fazer novas edições das obras de Pizan e traduções.
Mas Pizan agora está sendo muito debatida a partir das filósofas feministas que vêm, né, fazendo aí interpretações sobre os seus trabalhos das mais variadas formas, como a Charity Willard, a Mary Ellen White, a Karen Green, entre outras. E a Karen Green, ela fala que, uma curiosidade, que vários autores escreveram artigos desqualificando a filosofia política de Pizan. E aí ela cita vários autores que desqualificam, falam que não há uma filosofia política nas obras de Pizan, que não há originalidade nas obras de Pizan, mas sem apresentar um debate profundo, né, dessas obras. E aí ela cita vários autores como Ernst Nies, Claude Galvard, Gianni Mombello, isso ali na época de 1890, até pouco tempo atrás, 1990, estavam falando que não existia uma filosofia política no pensamento de Pizan. E tem outra curiosidade, que é, em 1488, um editor quis questionar a própria autoria de uma obra de Pizan. Falava que a Pizan não tinha escrito a obra dela, um homem tinha escrito, né, que é o título, a obra The Book of Arms and Chivalry, que fala sobre cavalaria e armas. Né? Então, especulou-se no debate da época de que Pizan não teria escrito esse livro. Um homem escreveu, né? Porque olha o tema que ela está falando, cavalaria e armas, não pode, né? Então, tem essa série de curiosidades que eu achei interessante trazer, né? Desqualificações que foram feitas à filosofia política de Pizan, questionamentos sobre a sua autoria, né? E como há, então, uma visibilidade recente agora que está sendo construída com debates feministas sobre as obras de Pizan. Mas aí eu queria falar para vocês, e aí, dando prosseguimento no debate, falar um pouquinho do contexto político que Pizan viveu. Eu acho muito interessante esse contexto político, porque estão sendo feitas releituras sobre as mulheres da nobreza daquela época, e que está acrescentando na própria visão que a gente tem da Pizan naquela época. Não só uma filósofa e poeta, mas uma mulher engajada, uma mulher que participava da diplomacia da época, uma mulher super atenta ao seu contexto político. Então, eu quero falar um pouco sobre esse contexto político, sobre a relação de Pizan com as mulheres da nobreza dessa época. E a própria Pizan, e aí vamos começar, né? A própria Pizan, ela fala que esse contexto político era um contexto onde as pessoas que debatiam sobre a paz eram ridicularizadas, né? Para você ver o quão conturbado era, né? Era um contexto cheio de conflitos políticos. Bem resumidamente, na conjuntura internacional, a gente está falando, então, que Pizan viveu ali na Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre 1337 e 1453, com diversos conflitos entre o reino da França e da Inglaterra. Né? Essa guerra, depois dessa guerra, dizem que esse foi um momento importante para a criação da identidade nacional moderna desses dois países, né? Que sai da descentralização política feudal para a centralização do Estado moderno com a monarquia, com as monarquias nacionais. E essa guerra, geralmente, é localizada a partir da morte do rei francês Carlos IV, que possuía, então, ele não deixou um herdeiro direto. Aí isso gerou uma série de conflitos políticos, né? Porque quem iria assumir o trono? Começou a surgir uma série de discussões sobre quem iria assumir o trono da França. E o rei Eduardo III da Inglaterra, então, ele reclamou o seu direito para assumir o trono da França através da sua mãe, Isabel da França, que era irmã do falecido rei Carlos IV. Né? Então, fiquem com isso na cabeça, porque ocorre que, para impedir que o rei da Inglaterra assumisse, né, o trono na França, a
alegaram que as mulheres não poderiam reclamar o trono na França. Então, esse fato é muito importante, né? De que as mulheres não poderiam reclamar o trono na França. E aí eu vou continuar a história, só fiquem com isso na cabeça. Então, o rei da Inglaterra não conseguiu ascender ao reino da França, né? E aí, quem ascendeu foi Felipe IV, que era primo do Carlos IV, que havia morrido. E ainda nessa conjuntura internacional, a gente está falando do período que existia a pandemia da peste negra, de 1343 e 1353, que matou milhões de pessoas. E também estava ocorrendo o grande conflito da Igreja Católica, conhecido como o Grande Cisma Papal do Ocidente. Então, aí voltando para o âmbito nacional, que eu vou começar a centralizar ali para falar sobre Christine de Pizan. Depois que assumiu o Carlos VI, e aí vieram uma série de reis, vamos adiantando no tempo, vamos falar de quando Carlos V morreu, que foi aquele que o pai trabalhou, né? Então, e isso refletiu na vida de Pizan, né? Porque o pai dela também era um sustento para a família dela. E aí, quando esse Carlos V morreu, esse rei da França, o Carlos VI sucedeu-lhe. Só que, em 1392, o Carlos VI começou a apresentar problemas mentais que impossibilitava ele de continuar, né, as suas atividades reais. Então, a sua esposa, Isabel de Baviera, ela recebeu autoridade para governar durante as suas ausências. Né? Só que logo essa autoridade que ela recebeu começou a ser contestada. Então, aí que entra Pizan, porque as releituras que estão sendo feitas sobre as mulheres da nobreza dessa época, elas apontam que havia um viés muito misógino, né, de historiadores que escreveram a história dessas mulheres da nobreza. É claro que tem aspectos conservadores, sim, que têm que ser apontados, mas colocavam essas mulheres através de olhares muito negativos como adúlteras, como mulheres que gostavam de luxo, como mulheres inconsequentes, despreocupadas, frívolas, né? Então, releituras estão sendo feitas sobre Isabel de Baviera, sobre a relação de Christine de Pizan com essa questão das mulheres não poderem ascender ao trono na França, né, com as mulheres sendo preteridas ali na monarquia. E como as obras de Pizan, e aí eu coloco... Eu escrevi um texto sobre essa questão no contexto político, pegando um debate de autoras como Karen Green, Sarah Handley e Tracy Adams, que discute, vamos dizer assim, a relação das obras de Pizan com esse contexto político, com a proibição da ascensão das mulheres na França ao trono, né, e com a relação que Christine de Pizan tinha com a Isabel de Baviera. Eu espero colocar esse texto no blog do projeto Uma Filósofa por Mês, até o final da semana, que lá vocês vão poder ver mais detalhadamente os argumentos dessas autoras quando elas colocam que as obras de Pizan, elas serviam para dar autoridade, principalmente a Cidade das Damas, para mostrar a autoridade política, a autoridade da rainha Isabel de Baviera, né? Quando ela estava governando ali como corregente do seu esposo Carlos VI. Só que existem vários debates sobre isso. E aí, nesse texto que eu vou colocar no blog, eu mostro melhor. Então, eu não consigo aprofundar hoje aqui, vamos dizer, os argumentos. Eu coloco no texto duas posições, uma falando que a Karen Green e a Sarah Handley falam que Christine de Pizan, suas obras, sim, elas serviram para dar autoridade à rainha Isabel de Baviera, e que Christine de Pizan se colocava nas suas obras contrárias a essas posições que queriam excluir as mulheres do trono francês. A outra autora que eu trago nesse texto, que é a Tracy Adams, fala que, sim, as obras de Pizan davam autoridade para a rainha Isabel de Baviera, mas Christine de Pizan não se colocava de forma contrária às suas obras, não fazia uma contraposição a essa exclusão das mulheres do trono.
E aí, para finalizar a minha fala sobre o contexto político, que a partir desse debate que eu encontrei dessas autoras Karen Green, Tracy Adams e Sarah Hanley, elas trazem questões muito interessantes assim sobre a proximidade de Christine de Pizan com essa rainha Isabel de Baviera e com outras mulheres da nobreza. Só um momentinho aqui. Deixa eu me achar aqui no texto. Aí elas apontam assim que a Christine de Pizan, ela entregou seus manuscritos das suas obras em 1414 para a rainha Isabel, né? Anteriormente, em 1405, Pizan escreveu uma carta pública para a rainha Isabel, chamada Epístola a Isabel de Baviera, e que servia para mostrar para os duques que a rainha tinha um legítimo papel nas negociações dos conflitos do reino. Em 1401, Pizan já havia entregue para a rainha os seus escritos que compunham a Querelle de Feno, ou a Querelle do Roman de la Rose, né? Então, essas três autoras que eu falei para vocês, a Hanley, a Green Adams, sustentam a ideia de que haveria uma relação muito próxima e de mútua autorização entre Christine de Pizan e Isabel de Baviera. A Christine de Pizan também escreveu 3 livros para aconselhar o filho da Isabel, o Luís de Guyenne, o Delfim da França, que foi o Livre du Corps de Policy, o Livre de Paix e o La Division du Coq. E outro fato que aponta para essa relação próxima entre Christine de Pizan e Isabel de Baviera é que Pizan faleceu por volta de 1430, quando ela morava no convento dominicano real de Poissy, né? E lá já morava nesse convento a filha da Pizan, a Maria, que tinha sido admitida nesse convento. E outra Maria também estava nesse convento, que era a Maria de Valois, que era filha da rainha Isabel de Baviera. Então, há evidências de que as duas Marias eram amigas, estavam presentes nesse convento, e Pizan foi morar lá nesse convento, né? Aí a proximidade entre a filha da Isabel de Baviera e a Pizan. E, além disso, outros pontos muito interessantes, que, além dessa proximidade de Pizan com a Isabel de Baviera, a Pizan trocou cartas e enviou seus manuscritos para outras mulheres da monarquia, como Valentina Visconti, a esposa de Luís de Orleans. O livro de Trois Vertus, o livro das 3 virtudes da Pizan, foi dedicado a uma mulher da monarquia, Margarida da Borgonha, esposa do Luís de Guyenne. A Pizan, na Cidade das Damas, citou 2 rainhas bem conhecidas, a Fredegunda e a Branca de Castela. A Pizan também deu de presente uma obra para Marie de Berry, que era a duquesa de Auvergne, que é a obra Epître de la prison de la vie humaine, de 1418. A Ana de França escreveu um livro para sua filha Susana, duquesa de Bourbon, com base no livro da Pizan, o livro das 3 virtudes. A Isabel de Portugal também teve acesso às obras de Pizan. Elizabeth I, é dito que Elizabeth I tinha na sua biblioteca vários manuscritos dos livros de Pizan, além de tapetes com as cenas do livro A Cidade das Damas. E hoje mesmo eu li que existia uma poeta francesa que eu não conhecia, chamada Catherine d'Amboise, acho que é assim que se fala, que escreveu livros muito parecidos com o de Pizan, né? Ela tem um livro da prudência e da imprudência, e também tem um outro livro que ela fala sobre uma queixa de uma dama contra a má fortuna. Então, a gente vai pesquisando, a gente vai achando inúmeras relações que Pizan teve com mulheres da nobreza, como as obras de Pizan influenciaram posteriormente essas mulheres, né? E eu acho interessante a gente comentar sobre o contexto político e sobre essas relações da Pizan com as mulheres da nobreza, porque a gente começa a entender que essas damas que ela fala na Cidade das Damas, elas não eram cogumelos, né, que brotaram do nada.
Pizan estava extremamente engajada, era articulada, estava atenta ao seu tempo, né? E ao seu contexto político, cheio de conflitos e bastante conturbados. E era isso que eu queria falar, primeiramente, assim, né? Eu acho que eu não me alonguei muito, não? Um pouco, né? Ai, meu Deus. Não, Camila, tá tudo bem, tá tudo bem. Pois é, eu fiquei pensando num monte de coisa enquanto tu falava sobre porque eu tenho uma leitura um pouco particular da Cidade das Damas, em termos de compreender ela como uma utopia, mas eu não quero falar muito sobre isso, eu só quero dizer que, assim, enquanto tu estavas falando, eu fiquei pensando no tipo de concepção política que eu tenho tentado identificar dentro da Cidade das Damas, né, como uma utopia política feminista, né, se a gente usar essa alcunha do feminista, apesar do anacronismo, né, e aí fiquei pensando assim, bom, talvez, claro que é possível fazer uma leitura da obra da Cidade das Damas de maneira isolada, assim, a gente pode ler a Cidade das Damas e encontrar uma tese política utópica ali dentro, né? E não em conjunto com as outras obras, mas acho que faz cada vez mais sentido que a Cidade das Damas, enquanto uma obra utópica, seja lida em conjunto com as outras obras políticas de Pizan. Porque aí essa ideia de que essas mulheres que compõem essa fortificação, essa fortaleza, talvez a Anne Kellen possa falar um pouco sobre isso também, né? Essa fortaleza de estruturação política mesmo, né, de emancipação das mulheres, faça mais sentido justamente porque ela estava olhando para mulheres reais, né, para mulheres que estavam ao seu lado na corte, mas outras a quem ela se dirigia especificamente, mas que, inclusive na Cidade das Damas, também ela fala, né, ela se dirige a mulheres que não necessariamente fazem parte de uma determinada classe social nobre ou aristocrata, né, ela fala de todas as mulheres, né, então me parece que faz cada vez mais sentido que a Cidade das Damas seja lida como uma obra política, mas também em conjunto com essas outras obras que a gente conhece tão pouco aqui de Pizan no Brasil, né? E aí, assim, a minha pergunta, jogando agora então a bola para Anne Kellen, a partir de um pouco desse panorama, seria pensar assim, bom, primeiro, né, qual é que é a tua leitura da Cidade das Damas nesse caso, e será que faz sentido isso que eu estou dizendo, né? Quer dizer, será que a gente consegue ver uma espécie de programa político para além dessa utopia que já é enxergada na Cidade das Damas e de maneira, inclusive, anterior ao próprio Thomas More, né, como a Camila falou, tem um programa político para mulheres ali, né? O que significa esse programa político? Ou tu enxergas isso de outra forma, Nikellen? Obrigada de novo pela participação. Não, capaz. Eu tenho que agora organizar, assim, porque depois da fala da Camila, né? Eu tenho que organizar tudo que eu tinha pensado. Vamos começar pela tua questão, assim. Eu tendo a ler parecido contigo, assim. Sim, para mim é uma utopia, mas embora seja, e a gente vamos usar, né, avant la lettre, a palavra utopia feminista, eu não acho que ela é uma utopia para mulheres. Eu acho que ela é uma utopia para o mundo. E aí, onde é que eu me justifico nisso, né? Eu acho que ela traz alguns componentes que são extremamente importantes nesse período e que, na verdade, as mulheres foram um pouco o exército vencido desse jogo todo, né? E a gente sabe que quem conta a história são os vencedores. Então, hoje a gente está um pouco recuperando, né, essas mulheres que travaram essa batalha, né, e que demonstraram que as coisas não foram tão simples assim. Como historiadora, eu tenho sempre que marcar posição no sentido de dizer, olha, essa figura construída, reformada, né, no modelo 19ano da dama do 19, que não era nem todas as mulheres do 19, né, era uma mulher bem específica, obediente, cordata, pacífica, gentil,
não é o universo das mulheres, e não é a história das mulheres. E se você for buscar isso, você não vai encontrar isso nessas mulheres. E quando se tem os homens narrando as mulheres deste período, o que subsiste é a fala do vencedor, é a fala que ela está se insurgindo contra, né, no Roman de la Rose. Né? É essa fala que restou para nós durante muito tempo e que agora a gente tem que voltar lá, né, e buscar a Christine e a voz da mulher falando dela, né, falando das mulheres. E aí eu quero chamar a atenção para duas obras que eu acho que são importantes para a gente ler esse período, né, de duas historiadoras. Uma são as obras da Silvia Federici, né, quando ela recompõe esse período e recompõe principalmente a misoginia, né, desse período e como ela atua, inclusive legalmente. Aí nós temos essa legislação contra a qual ela quer se insurgir, e veja, quando ela dá o apoio, né, a mulheres que estão no poder, ela também está pensando em se repensar esses modelos legislativos que retiram, né, que esvaziam os poderes femininos. Eu acho que isso é um ponto importante. Acho que também na obra da Federici a gente encontra essa mulheridade, usando de novo uma palavra Van La Lettre, essa sororidade, né, essa amizade entre mulheres, que é algo que o sistema todo vai atuar para minar durante toda a época moderna, a partir da caça às bruxas, né, que ela está num período anterior, e é muito interessante isso, né, a gente localizar que ela está escrevendo em 1405 e o Malleus Maleficarum é de 1482. Então, assim, ela está no mesmo século, né? E eu acho que mulheres como a Pizan representam justamente o perigo contra o qual o Malleus quer se colocar, né? Por quê? Porque é mais do que apenas, vejam bem, né? Nós temos uma série de leituras que enfoca, né? E que foca na ideia de que a bruxa perseguida é a mulher popular, que tem conhecimentos de ervas, de feitiçaria não, mas né, de ervas, de curanderismo, de abortos, etc. Mas não se fala do processo de acuar essas mulheres da elite, que são letradas e que estão em processo de reivindicação de poder. Não se trata isso como um processo que está causando uma estrutura de medo e de opressão que é para todas as mulheres, e não para um tipo de conhecimento apenas específico. E aí eu resgato a outra obra, que é a obra da Ellen Castor, que é uma historiadora britânica. Ela tem um livro que foi transformado numa série pela BBC de 3 episódios, que eu indico fortemente, porque a gente não tem o livro, infelizmente, traduzido, né? Que se chama She Wolves, em que ela estuda, então, as rainhas britânicas do medievo até a Elizabeth I, para ver como é que se constrói a ideia de poder ao longo do medievo, e como é que as mulheres dentro veja bem, isso se coloca frontalmente contra o mundo francês, do qual a Christine está, né, com a lei sálica, que impede a herança pelas mulheres. A Inglaterra, justamente por ter essa ascendência feminina em relação ao trono da França, diz, não, nós vamos herdar das mulheres. Mas ao dizer que pode se herdar das mulheres, se diz que as mulheres podem ocupar poder. Então, para garantir durante a mesma Guerra dos 100 Anos o trono da França, nós temos também essa ação, né, no sentido de permitir às mulheres inglesas, né, ou que ocupassem o trono, de estarem
reivindicando essa constituição de poder. E aí a Ellen faz, né, todo um estudo sobre a própria palavra poder. E o fato de que essa palavra, ela vai ter uma constituição masculina que a impede de ser lida no feminino. Tanto que, em inglês, Queen não é a rainha, mas a esposa do rei. E aí ela faz todo um estudo, inclusive linguístico, filológico, buscando essas raízes, né? E como há todo um papel, e aí ela retoma, né, essas rainhas, ela vai na Matilda, e claro, na Eleonor de Aquitânia, que é, né, essa é a rainha que eu acho que a gente mais teria que estudar e pensar, né, a rainha de dois mundos, né, os filhos dela casam e ela continua sendo a rainha, né, então assim, Eleonor de Aquitânia é uma mulher única, e eu não imagino que a Christine não pensasse nela enquanto escrevia, porque eu acho que ela é uma mulher que encarna esse poder no medievo, né? Depois ela fala da Isabela, filha do Filipe, mulher esposa do Henrique V, né? A Margaret, e depois Jane, Mary e Elizabeth, né? As Tudors. E ela vai, então, construindo como é que se dá, né, esse jogo de poder até o ponto da Elizabeth dizer, não, eu sou rainha, e eu sou rainha por direito próprio, e eu posso exercer isso. E aí ela faz também, inclusive, esse debate que a Camila traz, né, dos detratores, né, da figura, porque aí toda mulher com poder, ela não pode ser pintada como justa, por um fato muito simples, ela é mulher, e ela está no poder. Se ela é mulher, ela não pode exercer poder. Se ela exercer poder, ela deixa de ser mulher. Vejam, são palavras que se excluem, né? E aí, assim, então, quando ela começa a exercer poder, ela vai ser descrita como qualquer semelhança com as últimas gestões no Brasil são mera coincidência. Ela vai ser descrita, então, como machona, ela vai ser descrita como gerentona, ela vai ser descrita como... ela vai ser descrita com termos masculinos pejorativos, tá? Então, essa é... E se ela não tem essa assertividade, se ela mantém elementos de feminilidade, então ela vai para o outro espectro. Ela é a puta da vez, né? Então ela governa como, né? Depois a gente vai ler, né? Governou Catarina a Grande da Rússia, da cama. Né? E isso passa a ser, né, um mote na descrição de todas as mulheres poderosas. Agora, por exemplo, as historiadoras portuguesas estão revendo a Carlota Joaquina, né, que passa como mulher poderosa a nossa memória histórica como a rainha prostituta, né, aquela que dorme com todo mundo, né, que não tem certeza nem se os filhos são do marido, etc. Então, e aí, veja bem, há nisso também um apagamento de toda essa literatura feminista, política e moralista. Porque se a gente for pegar, né, a Christine, a gente vai achar uma quantidade enorme de conexões dela, por exemplo, com a Mary Wollstonecraft. Né? Inclusive na defesa de um modelo de casamento baseado na amizade, no respeito mútuo e na admiração intelectual. Que se já é novidade para Mary Wollstonecraft, imagina para Pisano, né? Com a quantidade de séculos antes, falando dessa possibilidade de um casamento igualitário entre homens e mulheres. Então, um pensamento... Por isso que eu digo que há, sim, um plano político, mas esse plano político
E aí eu tenho outras autoras que eu acho que aí pensam num plano político só para mulheres, mas acho que a Christine, assim como a Mary Wollstonecraft, tem um plano político para o todo. E esse plano político eu acho que ele é mais desconcertante ainda do que a simples ideia de igualdade entre homens e mulheres. Por quê? Porque essas autoras, de novo comparando, elas extrapolam isso quando elas se dão a analisar o exército, a realeza e o processo de nobreza. Veja bem, na Cidade das Damas, ser dama não é ser nobre. O damismo, a nobreza, está no espírito e na educação. Então, ela acaba com uma das bases que a pirâmide social deste momento está, pelo contrário, está institucionalizando com o processo de unificação dos reinos em estados, né, de 3 ordens, etc. O que ela está dizendo? Não é aí, não é no sangue que está a nobreza, é na mente, é no espírito, é na retidão moral na vida. É isso que faz a nobreza. Ora, se isso não é todos são iguais, 5, 4 séculos antes, 3 séculos antes, pelo amor de Deus, né? E aí, de novo, né? Quando a gente vai lá para Mary Wollstonecraft, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que toda a hierarquia corrompe. Corrompe quem está na base, porque quer conseguir as migalhas para subir, e corrompe quem está em cima, porque se joga no trabalho de quem está embaixo. Então, vejam, a crítica delas vai muito além da ideia de vamos igualar os gêneros. Elas estão muito à frente disso. Elas repensam e elas pretendem uma refundação do mundo social. Aonde elas colocam a base disso? Exatamente no mesmo lugar. Numa educação igualitária para homens e mulheres. Por quê? Porque isso tiraria a corrupção dos homens ao serem violentos e opressores com as mulheres e retiraria das mulheres a dependência e a ignorância em relação aos homens. E isso construiria um mundo diferente. Meu Deus, isso é ao mesmo tempo brilhante e estarrecedor que ainda hoje seja inovador. E aí é que a gente tem vontade de chorar, né, quando a gente olha para as nossas universidades e vê que essas mulheres não são lidas, não são estudadas. E em pedagogia se lê Rousseau, né, quando deveria ler a Mary Wollstonecraft, que tem um capítulo lindo, maravilhoso, destruindo o Rousseau pedacinho por pedacinho, que é exatamente como ele merece. Né? Mas ninguém lê a Mary Wollstonecraft. A gente vai ler lá, ler Rousseau e ler a pedagogia que ele criou para os homens como se servisse para todo mundo. E esquece que ele escreveu uma pedagogia para as mulheres que diz que mulher é enfeite e que o único dever da mulher no mundo é tornar a vida dos homens agradável. E aí tem aquele capítulo maravilhoso da Mary. Então, assim, eu fico doida, assim, porque a gente vai... E a coisa que eu mais acho importante hoje, nesse resgate, não é apenas trazer essas mulheres, é reescrever a história da filosofia e do pensamento político. E mudar como isso foi lido e ler que o silenciamento delas não atrasou apenas as mulheres em relação à política, mas a nossa constituição de mundo, inclusive. Vou parar por aqui. Eu já estou dando discurso. Não, mas obrigada. Não para, Nikellen. Não para, não é. Assim, essa tua fala sobre o Rousseau me contemplou assim, em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Assim. Eu fico indignada que ele continue sendo lido na pedagogia com todas as estrelinhas assim, adicionadas. Né?
E sim, quer dizer, a Mary Wollstonecraft tem um capítulo destruidor, mas muito instrutivo também sobre a própria pedagogia, né? Uhum. E aí, e que na verdade, justamente, aparece na Pizan já, né? Tem argumentos a respeito da educação e da educação das mulheres e para as mulheres, né? Que soam quase como uma espécie de espelho do que a Mary Wollstonecraft vai dizer em seguida, vai dizer séculos depois, né? Então, sim, é estarrecedor. Aí, ao mesmo tempo, eu queria só linkar essa última parte da tua fala com uma pergunta que apareceu aqui a respeito justamente desse apagamento, né, das obras e que é um apagamento que tem várias estratégias, né? Não é sem querer, na verdade, né? Nada disso é sem querer. E aí a pergunta vai um pouco nesse sentido, quer dizer, parece que há, nesse caso, uma diminuição do número de obras escritas por mulheres. Mas essa é uma impressão um pouco equivocada, eu acho. Não, a pergunta não está equivocada, entende? A impressão que a gente tem quando olha para os nossos currículos, na filosofia, na história, em outras disciplinas, na própria pedagogia, nesse caso, né? É a de que as mulheres não escreveram muitas coisas, né? Porque, afinal de contas, a gente não lê as mulheres nos nossos currículos, né? Então, quer dizer, parece que é uma... E essa pergunta tinha sido feita um pouco antes, no contexto de todo esse processo de silenciamento, de apagamento, que é o processo de caça às bruxas com todos os seus requintes, né? Então, assim, parece que há aí um projeto, né? E que dá a impressão a nós hoje, olhando para tudo isso, de que há um número pequeno de mulheres que escreveram coisas sobre política, coisas sobre educação, coisas sobre utopia, né? E que tivessem nesse caso, e aí eu queria pensar um pouco na junção dessas duas coisas, né? Nessa ideia de que isso é uma falsa impressão, quer dizer, as mulheres sim escreveram, mas houve um outro processo aqui, de apagamento, de silenciamento, de descarte, né? E no fato de que, por exemplo, a gente, com isso, perdeu justamente naquilo que hoje, por exemplo, a Butler insiste também, que é a ideia de imaginação política. Nós não temos imaginação política para o futuro, também porque nós não conseguimos ler estas mulheres, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouco isso, ambas, né? Assim, quer dizer, me parece que essas duas ideias vêm juntas, né? Falta de obras, falta de conhecimento do que escreveram as mulheres e a nossa própria falta de imaginação política hoje, para lidar com o futuro. Eu tenho falado em aula sempre que toda vez que a gente estuda qualquer tipo de sociedade, a gente vai encontrar um momento na história dessa sociedade em que elas organizam uma legislação restritiva das mulheres. Né? Em geral, o que a gente lê nisso? Né? A gente lê que há aí um exercício de poder, né, de uma sociedade masculina sobre os corpos femininos. Mas talvez, e eu estou pensando isso agora, tá? A gente possa virar um pouco isso. E em vez de ver só o corpo feminino como um território de disputa, ver o mundo como um território de disputa. E, na verdade, essa disputa de poder, ela vai muito além do corpo das mulheres, mas ela envolve o território todo, como um todo, e todos os exercícios do poder. E eu falo isso por quê? Porque eu fico sempre com a sensação de que nós fomos introjetando determinados processos legislativos. Os romanos, por exemplo, proibiram as mulheres de falar em voz alta na rua. Como ser política se você não pode falar? E quando as sufragistas pegavam, né, um
engradado, botavam no meio da rua e falavam, né? Se comentava nos jornais da voz irritante das mulheres. E toda a fala das mulheres foi reduzida a ser lida como gritos. E aí vem as histéricas. E mesmo nos anos 70, quando se tem um movimento todo, junto com uma esquerda, junto com a luta pelos direitos civis, quando as mulheres falavam, os homens de esquerda mandavam ficarem quietas. Porque, de novo, a fala das mulheres incomodava. Então, eu acho que a disputa é muito maior, e eu falo isso também em função do que nos é usurpado, e aí eu acho que entra na tua questão. Para mim, o elemento maior de usurpação masculina é a nossa capacidade de criação e de imaginação. A tal ponto que, por exemplo, e eu estou falando do ponto de vista da história, tá? As crianças vão aprender sobre os homens das cavernas e as artes dos homens das cavernas, porque as mulheres não criam arte. Então, você sempre imagina qualquer criação do ponto de vista que o homem criou. E isso envolve a imaginação política, isso envolve a criação de utopias, isso envolve o planejamento do futuro, isso envolve tudo. É como se poder gerar bebês é tudo que nós podemos fazer, mas ainda de um ponto de vista quase grego. Ou seja, nós somos fornos, né? Mas a criação pertence inteiramente ao masculino. Mulheres não criam. Não criam na arte, não criam na política, não criam na filosofia, não criam. E para mim de todas as usurpações, é a que mais me dói. E quando nós não lemos, é isso que a gente está continuando a retirar. É a capacidade criativa. E aí tu tem sim algo que é, aspas, orquestrado, eu vou botar um aspas nisso, né? Mas veja bem, quando a Cavendish e outras organizam o Círculo das Preciosas, né, no século XVII, que antecede muita coisa à filosofia iluminista, você tem escritos, né, dos homens que eram lidos na época, chamando o círculo das imbecis, o círculo das burras, né? Desfazendo. Então, qualquer um que lesse o que essas mulheres produziam se igualava a elas em burrice. Então, mesmo que um homem tentasse levar em conta aquilo que as mulheres estavam produzindo, ele era visto como simplório, como besta, né? Por quê? Porque só um homem muito burro para entender o que elas tinham escrito e querer conversar sobre isso. Então, há outros processos dentro, né, dessa organização social para fazer esse silenciamento e essa ocultação. E a gente pode até imaginar mais, imaginar quantas obras simplesmente não desapareceram sem deixar vestígio, né? Por outro lado, quando se fala que as mulheres escreveram menos, ok, mas também tu tem que pensar sempre que tem muito menos mulheres alfabetizadas, muito menos mulheres com acesso às letras. E as que podiam ter, né, tinham tantas coisas. E aí eu lembrei de uma pesquisa que foi feita há pouco tempo, né, sobre o que impedia mais a ascensão profissional das mulheres, e chegaram à conclusão de que não eram os filhos, né, era o marido. E aí, eu lembrei, né, de tantas mulheres que optaram por não ter filhos ou por não casar para poder existirem em termos intelectuais. E aí nós temos Jane Austen, né, optando por não casar, nós temos Virginia Woolf, que não quis ter filhos, para quê? Para poderem existirem enquanto intelectuais. Por quê? Porque essas coisas continuavam caindo sempre
né, no exercício das mulheres. Será que se a Cristine não tivesse ficado viúva, ela conseguiria ocupar esse espaço? Né? Ela se forçaria a ocupar esse espaço? Porque toda a estrutura da sociedade era para prender ela nesse ponto. Só antes de parar, eu queria só trazer mais uma coisa, porque foi uma questão que tu trouxe, Janine, e a Camila também comentou, que é a questão do pacifismo, né? E como isso parece importante nos escritos de muitas das mulheres, né? Elas têm e isso foi sempre lido como uma sensibilidade excessiva, como um discurso, como uma vontade de não ir à guerra, de não ver as mortes, de não ver os filhos morrer. E veja bem, né? O próprio Carlos V, com quem a Cristine se dá tão bem, é um dos caras que está defendendo a ideia de que a diplomacia pode ser mais efetiva que a guerra. Né? E aí eu vou colar ela em mulheres mais recentes, né? Como a Rosa de Luxemburgo, que acaba sendo assassinada pelo próprio discurso pacifista, né? Por conta desse discurso e porque a fala dela mobilizava e convencia as pessoas, né? E uma utopia feminista escrita pela Sarah Scott, em 1772, chamado Millennium Hall, em que ela imagina uma sociedade de mulheres dedicada ao estudo, ao progresso da ciência, à caridade e à paz, né? Numa ação contínua pela paz. E isso a gente vai ver não apenas elas, mas em várias outras escritoras. Não é generalizado, tu tem escritoras, né? A própria Cavendish faz uma guerra nos escritos dela, mas é só para mostrar como isso é um dos temas caros nessa leitura política dessas escritoras e que acaba sendo, junto com o descarte delas, a paz também é descartada como um elemento de valor político, se tu for pegar todo o jogo, né, pensando na Idade Moderna e tudo mais. Da Cavendish, tu estarias falando do Mundo Resplandecente, por exemplo? Isso. Tá. Embora me parece que ela, sim, é verdade que ela faz todo um fuzuê para salvar a terra dela, né? Então, envia barcos lá e afunda os navios, mas assim, tem um elemento de paz ali nas obras da Cavendish também, que é justamente o fato de ela dizer assim, não, mas vejam só, né? Eu crio aqui uma utopia justamente porque eu tenho o poder de criar uma sociedade pacífica, né? Eu não sou como estes que fazem as conquistas e matam todo mundo e tal, e, né? Então, tem um elemento aí também. Não, mas é que comparando que porque assim, a maioria dos leitores diz, né, diz que as mulheres defendem a paz por não serem guerreiras. E a Cavendish, ela põe uma mulher guerreira defendendo a paz. É esse ponto que ela diferencia dos outros modelos nisso. Então, mas deixa eu pegar esse ponto e contemplar até a questão da Carolina Araújo, que disse assim, queria ouvir mais aqui sobre questões de utopia e filosofia política, né? Porque pensando nessa ideia de que o que a Cristine de Pizan está fazendo, assim como essas outras autoras, né, olhando para uma constituição que ao mesmo tempo se quer pacífica, mas que também diz assim, né, é necessário um certo tipo de educação e de poder, né? Eu fico pensando assim, bom, mas não há um elemento aqui da questão utópica que justamente tem a ver com, antes de mais nada,
uma conscientização e uma educação das mulheres a respeito da sua própria criação, que foi o que tu estava dizendo que nos foi usurpado, por exemplo, né? E aí, esse elemento, e aí é muito interessante, a Camila, eu acho que deve ter tido, assim, algumas ideias a respeito da criação e do nascimento, pensado em Hannah Arendt, já estou aqui pensando no que ela, nos links que ela possa ter feito sobre isso. Mas, assim, né, é muito interessante pegar este conceito da criação como o, digamos assim, o alicerce para pensar e fazer a ponte com essas ideias todas, né, da usurpação, do silêncio, mas também dessas propostas mais concretas e que talvez elas possam ter esse elemento utópico e isso poderia ser pensado, se a gente chama isso de utópico ou não, né, ou quanto isso é utópico ou não, ou quanto isso é efetivamente político ou não, no sentido de que, assim, bom, peraí, a gente precisa tomar nas mãos a nossa própria educação e a nossa própria educação política, justamente, para que a gente dê conta de fazer efetivamente esse mundo ser um mundo pacífico, um mundo justo, um mundo de justiça, enfim, um mundo que a gente queira que ele seja, né? Não violento para conosco, para com as mulheres, em todos esses sentidos, inclusive, né? De que a gente tenha finalmente à disposição a capacidade de lermos umas às outras, né? Que é algo que nos falta, né? Então, eu estava aqui só pensando assim, bom, mas... E aí eu estou voltando naquele meu ponto anterior de novo, né? Da maneira como eu vejo, talvez por etapas, né? Uma questão de um programa político voltado para as mulheres, isso tem a ver com essa ideia de uma espécie de tomada de consciência a respeito da sua própria capacidade de criação, que também nos foi negada e que o tempo inteiro, justamente pela falta de acesso à educação, pela falta de acesso ao letramento, né, pela falta de acesso a uma série de meios científicos acadêmicos, né, a PISAN, e aí me lembrei da AfraBem também, que tem algo semelhante nesse sentido, né? Quer dizer, elas têm um certo aparato para conseguir fazer o trabalho que elas estão fazendo, mas a exclusão do letramento simplesmente impossibilita a própria tomada de consciência, muitas vezes. Então, era nesse sentido também que eu estava querendo brincar com a ideia do que essa utopia ou do quanto ela pode ser, embora ela seja voltada para esse horizonte inclusivo, ou o mais inclusivo possível em termos de justiça, não é? Mas o quanto ela, nesse momento, ela é também uma etapa de emancipação para as mulheres, justamente porque ela permite pensar essa ideia. Bom, eu tenho capacidade criativa, né? Para além do útero, né? Então, e aí isso permite pensar essa ideia de utopia e filosofia política, ao mesmo tempo linkar com outras utopias que estão em jogo aqui. A Ingrid, por exemplo, faz a pergunta, né? Faz sentido fazer a ponte da Cidade das Damas com a Terra das Mulheres, né, da Charlotte Perkins Gilman? Deixo vocês aí responder as questões. Posso falar um pouquinho sobre a Cidade das Damas, sobre a imaginação política, sobre esse programa, né, que tu falas que a PISAN traz nessa utopia? Antes da gente partir para outras utopias, eu fiquei maravilhada com a fala da professora Kelly, e aí eu estava pensando, né, quando tu falaste assim, uma mulher não pode reinar ou estar no poder sem ser justa, né, e ser justa ao mesmo tempo. E a Christine de Pizan, na Cidade das Damas, ela coloca a justiça como uma mulher, né, e ela feminiza as virtudes, ela feminiza a justiça. E aí ela fala que a justiça está em todas as virtudes e que a justiça também faz parte de Deus. E dessa forma ela também feminiza a ideia que ela traz de Deus, né? E é isso que a Karen Green fala, que a Pizan ela defende muito as mulheres a partir de uma feminização das virtudes. Mas pensando bem especificamente na obra A Cidade das Damas, eu penso assim, em 3 questões importantes que essa obra coloca para a gente, né, em termos de imaginação política.
e de programa político para as mulheres. Uma delas é que a Cidade das Damas escancara que o poder dos homens sobre as mulheres é um problema político. A subordinação das mulheres é um problema político, né? E isso é escancarado na obra. A Pizan diz no início da Cidade das Damas, né? Tem vários motivos porque os homens recriminam ou direcionam palavras e ações de ódio às mulheres, mas nenhum desses motivos é um fato da natureza ou de ordem divina. Aí ela fala, né, da inveja dos homens, ela fala dos homens que repetem sem pensar direito, dos homens que têm vícios, enfim, vários motivos, né? Mas nada disso é um fato da natureza ou é da ordem divina. Outra questão que eu acho muito importante que a Cidade das Damas levanta é a seguinte, né? Por que as mulheres não podem exercer o poder também, como os homens fazem? Eu acho que essa obra resgata essa imaginação política que a gente estava falando, né? Das mulheres podendo criar, das mulheres também podendo exercer o poder. E isso eu acho que é muito transgressor, principalmente se a gente está falando do medievo, né? Pensar numa cidade que é a metáfora do espaço político para as mulheres, né? E retirar as mulheres do confinamento do espaço privado que muitos filósofos colocaram, né? E pensar nesse espaço político concebido, né, habitado e governado por mulheres, né? Mas, por outro lado, faz a gente pensar no espaço concreto da cidade, não só como metáfora do espaço político, mas na cidade como espaço concreto, né? As cidades são pensadas para as mulheres, né? Como seria pensar numa arquitetura, num planejamento urbano, num transporte público, numa segurança pública, na socialização do trabalho do cuidado e doméstico? Como seria pensar tudo isso pensando as mulheres como cidadãs, né? E a outra questão que eu queria trazer, que a Cidade das Damas traz, e aí eu empresto da professora Janine, que ela já fez em sala de aula, e eu achei muito impactante, que é: por que chegamos ao ponto de ter que imaginar uma cidade exclusivamente de mulheres? Né? Qual é o nível de violência e apagamento que nós sofremos para a gente ter que imaginar um mundo só nosso? Por que temos que imaginar a gente dentro de uma fortaleza? Né? Por que temos que nos proteger dessa forma? Por que chegamos a esse ponto? Por que uma cidade das damas... E aí a última pergunta que eu coloco, né? Por que uma cidade das damas ainda faz sentido para nós no século XXI? E aí eu não sei, vamos conversando. Assim, eu acho que essas são provocações que a obra traz, que a obra, vamos dizer assim, impulsiona a nossa imaginação política mesmo, né? Pensando também, será que com utopias, será que o feminismo surge quando aparecem essas utopias de mulheres, se fortalece dessas utopias? Né? O que vocês acham? Nikellen. Olha, eu não sei se nas utopias a gente se fortalece, mas nas utopistas. Né? Nessas mulheres que sonham, que trazem a criação, né, de volta, essa criação, como disse a Janine muito bem, para além do útero, né, uma criação que é capaz de movimentar as partículas do mundo para além das nossas casas, para além da domesticidade. Então, retomar as utopistas, eu acho que é um... E agora eu tenho feito várias leituras, assim, aí vou introduzir um pouco, né, o que eu ia falar dessas leituras, que é um pouco... Eu fiz uma proposta esse ano de projeto de extensão, junto com o meu grupo, que hoje eu estava dizendo, né, que nós íamos falar da deusa mãe do nosso grupo, porque o grupo se chama Universidade das Mulheres, né, em homenagem a Cristina de Pizan, e ao Cidade das Damas.
E a gente tem feito, então, fizemos um clube de leitura para ler autoras, especialmente autoras brasileiras, que ficaram fora do cânone por essa sistemática de apagamento, né? E, aliás, até uma coisa que a gente notou nos 3 livros que a gente leu até agora, é que todas começam se desculpando. Se desculpando por escrever, se desculpando por ser uma mulher que escreve, se desculpando por ser uma mulher que está escrevendo um tipo de literatura que não é dado às mulheres escreverem. Então, a gente leu A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, que é o que eu quero falar um pouco mais. Nós lemos Úrsula, da Maria Firmina dos Santos. E nós lemos... agora fugiu o nome do livro. Tá, a gente já vem, mas é que eu tenho uns lapsos, assim, normal. Daqui a pouco vem a outra autora. Se as meninas que estão lá no chat me lembram, eu já coloco aqui. Bom, mas de qualquer forma, o que ao olhar essas mulheres, a gente percebe na escrita delas? É o quanto o mundo te pressiona para imaginar um mundo utópico diferente. E por que esse mundo utópico caminha para uma cidade de mulheres? Veja bem, né? Os homens não imaginam uma terra só de homens. A gente não vê isso, né? Como imaginado na ficção masculina normalmente. Porque não vai aumentar o grau de liberdade deles conviverem só entre homens, né? O modelo utopista masculino, em geral, apenas solidifica o mundo que nós temos. E as mulheres são coisas, elas obedecem, elas ocupam um lugar pré-determinado, né? Em geral, a grande utopia é poder ter muito mais de uma mulher, né? Sejam 72 virgens, sejam o que for, né? Mas que sejam muitas, né? E que todas obedeçam, porque imagina um monte de mulher, né? Que não obedece, não é o caso. Né? Desculpa só um parênteses, né? Geralmente essas utopias construídas por autores homens são distopias para as mulheres. Né? Sim, com certeza. A Marta me lembrou agora, foi a Dina Silveira de Queiroz, que a gente leu, e que já escreve no século XX, mas ela, veja bem, né, a Dina, que foi autora da Muralha, que é um livro no qual ela relata, né, a vinda das órfãs portuguesas para casar com os homens brasileiros, e ela também já faz uma denúncia, né, dessa violência masculina em relação às mulheres, né, sejam as indígenas, sejam as portuguesas que vêm. Ela escreve um livro de ficção científica. Então, ela não pede desculpa por ser mulher, ela não pede desculpa por escrever, mas ela pede desculpa por escrever ficção científica, porque mulheres não escrevem ficção científica. Mulheres não imaginam o futuro. E aí, eu quero falar um pouco da Rainha do Ignoto. Tem saído edições lindas da Rainha do Ignoto, tá? E é interessante que a chamada da editora Wish, que é dessa edição que eu tenho aqui, tem, assim, publicado em 1899, um importante clássico da literatura feminista. Quantas feministas leram esse livro aqui? Ele é um clássico agora, mais de 100 anos depois. Por quê? Porque as feministas que estão dentro da ficção científica e da ficção especulativa foram lá resgatar a Emília, né, e ler a Emília Freitas. A Rainha do Ignoto, a Emília Freitas, começa com um romance com um modelo bem tradicional, mas ela usa um elemento que a gente acha em várias lendas ao longo do Brasil, e é interessante porque ela está escrevendo, né, no Nordeste, e ela fala de furnas e de uma mulher que mora dentro da furna, e a gente tem relatos disso aqui no Brasil,
aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, eu imagino que em Santa Catarina também tenha relato de mulheres em furnas, porque é uma lenda medieval que é transportada para o Brasil e que está dentro do universo maravilhoso, né, da mulher fada, da mulher estranha, né. E veja bem, essa rainha do Ignoto, ela é rainha, mas ela foi eleita. E ela constrói no subsolo do Brasil uma sociedade só de mulheres guerreiras, paladinas, que viajam por esses túneis que ficam sob o território brasileiro, lutando para libertar escravos, isso mesmo após o final da escravidão, porque havia, então elas saem a libertar pessoas que ainda são mantidas escravizadas, e elas se organizam como uma república, apesar de ter o nome de rainha. Então, ela ressignifica o mito das Amazonas, né, mas lê isso para o Brasil e para os modelos de violência brasileira do masculino sobre o feminino. E ela acaba trazendo uma coisa que eu acho que ainda é uma discussão dentro do feminismo como um todo, e que talvez ainda seja uma questão, que é a questão das relações entre os gêneros, né? Porque ela traz isso como um perigo para as mulheres. Como se fosse impossível se ter outra relação entre os gêneros que não aquela conhecida em que a mulher se submete. E a heroína dela não aguenta. Ela não aguenta a submissão. Então, vejam, eu não vou entrar no final do livro, mas é só para a gente ter essa dimensão de que em algumas utopias dessas mulheres, nesse mundo tão violento que a gente vive, quando um homem entra, ele acaba sendo o desestabilizador, o demoníaco desse mundo. Enquanto a mulher não é na utopia masculina. Ela não é um elemento desestabilizador. Ela é um elemento para ser domado, para ser conformado, para ser controlado, mas não a ponto de desestabilizar a estrutura política. Enquanto o homem desestrutura, porque parece que não há possibilidade de relação entre os gêneros que seja diferente. E aí eu acho que entra, né, pensamentos, e aí eu volto para a Christine, volto para Mary Wollstonecraft, porque elas ousam ir além, né? O que Emília não consegue ver na virada do século, que é um outro tipo de casamento, é um outro tipo de relação. Assim, e acho que há uma essa necessidade, né, de afastar o masculino, ela vem dessa dificuldade, né, de repensar os modelos, e veja bem, né, a Christine ainda consegue, ela pega ali na raiz do modelo do amor romântico, né, e mostra, ó, isso aqui não é assim, não deve ser desse jeito, né. A Wollstonecraft ainda está falando, talvez, na virada de 18 para 19, ela ainda não está. E, na verdade, é esse modelo que vence, é esse modelo que hoje nos impede de ver relações de outra forma. A tal ponto, e aí eu imagino que vocês tenham o mesmo tipo de trabalho que a gente tem aqui com mulheres vítimas de violência e tudo, quanto é naturalizado chamar determinadas formas de violência de gênero de amor. E isso é o trágico. E é isso que elas estão falando, né? No final da Idade Média, no início da época contemporânea, não é isso, não. Dá para ter amor? Dá, mas ele não precisa ser essa tragédia romântica em que violência se disfarça de afeto. Veja, não é
o afeto que assume formas de violência. Não, é violência opressora que se disfarça de afeto e nós somos levadas a acreditar isso. Isso é terrível. Né? Então, assim, ai meu Deus, tem tanta coisa para a gente extrair que a cabeça da gente voa e tem coisas demais para pensar. Eu fiquei pensando, quando tu falaste da violência, que teve uma polêmica quando a gente estudou a Cidade das Damas numa disciplina que a professora deu ano passado. Algumas pessoas ficavam assim, tinham um estranhamento com algumas palavras na obra de Christine de Pizan, e que vem dessa época, né, do medievo, e que meio que está um pouco distante de nós agora, no século XXI, no Brasil, que é virgindade, castidade, damas, né? E aí eu fiquei impactada com essa recepção dos alunos e das alunas e acabei pesquisando sobre a questão da castidade, né? E é interessante a gente apontar como a castidade a Pizan traz no final da Cidade das Damas, logo após falar dessa intensa violência que as mulheres vivem, né? Desse disfarce né, do amor. Foi isso que tu falaste, né? Da violência disfarçada de amor, né? E ela fala que como os homens não chega a falar de estupro, mas de um assédio muito grande dos homens, né? E ela fala das mulheres. Mulheres não cedam a esse tipo de sedução. Mulheres valorizem a sua castidade, porque depois eles vão difamar vocês, depois eles não vão querer casar com vocês, depois eles vão jogar vocês na rua, coisas assim desse tipo, né? Então, entender que essas questões que ela traz tem contextos ali no medievo que são bem diferentes dos nossos contextos atuais, né? E desse corpo da mulher como um espaço a ser violado, a ser seduzido, a ser assassinado, sob a desculpa de amor ou do amor romântico, era isso que ela estava querendo, né, contrastar ali no último capítulo do livro da Cidade das Damas. Eu fiquei pensando, inclusive, no fato de que eu acho que é pouco mais de um século depois, a gente vai ter uma espécie de amenização, e ela discute isso, né? Ela discute a questão da ilegalidade do estupro, que era usado como uma forma de obter mulheres. E ela vai comentar não é ela, mas a gente sabe que pouco mais de um século depois, a legislação contra o estupro, ela sofre uma espécie de amenização, né? E é vista como uma forma de controlar os homens mais pobres, para que eles se insurjam menos contra o rei, se eles puderem usufruir mais de forma violenta do corpo das mulheres. Mas é também a Silvia Federici fala, né? Isso, a Federici. Mas a própria Pizan tem um capítulo onde ela fala contra a ideia de que as mulheres gostam de ser estupradas, né? Literalmente, né? Então ela tem, e aí, claro, tem porque o conceito da castidade atravessa a obra, né? Mas e aí justamente é curioso porque, assim, a gente primeiro está falando de tudo isso dentro de contextos de relacionamentos heterossexuais, né? E elas também, obviamente. Mas era curioso de identificar justamente a maneira como algumas... E isso é uma questão que eu não consigo ainda lidar direito com ela, assim, que é um incômodo que aparece com várias utopias, ou, né, por exemplo, apareceu também com a Terra das Mulheres, né, que é um pouco essa ideia da centralidade sobre virtudes, né, e, por exemplo, a virtude da castidade, e o quão chato as pessoas achariam viver esse tipo de vida, né? Eu ainda não sei direito o que fazer com essas coisas, isso ainda está perambulando na minha cabeça, eu não sei resolver direito
esse incômodo. Mas acho que isso tem muito e aí, de época, Janine. assim, claro, Sim, claro. a gente tem que, pelo menos, Hedonista, a gente tem que relevar. sim. Mas aí mas a Teologia cristã também. Mas a saliência da castidade, no caso da Pisan, tem muito a ver com outras coisas para além de uma castidade meramente religiosa. Acho que não é. Ou de Essa uma seria a castidade insistência. punitiva. Sim, exato. Né? E aí, por isso, quer dizer, não, mas espera aí, do que a gente está falando? Está falando de mera castidade ou está falando de algo que tem um caráter político, sim? Né? Acho que era talvez esse impacto, né, desse deslocamento temporal da obra sobre a gente, talvez devesse ser colocado um pouco nesses termos também, né? Eu acho que tem um outro ponto também que a gente pode trazer para pensar, que é a questão de que a castidade, num mundo em que você não pode escolher seus parceiros sexuais, ela é mais uma vantagem que uma desvantagem. E o mundo em que essas mulheres escrevem é um mundo em que elas não podem fazer essa escolha. Né? A grande novidade, talvez, e aí ó, ele não vem nem na Mary Wollstonecraft fortemente, eu vejo isso na Jane Austen, que para mim ela é revolucionária quando ela escreve, que depois a gente vai ler com o modelo de amor romântico, mas espera aí, ela está falando, né, e a gente quando fez a leitura do Reivindicação dos Direitos das Mulheres, é muito interessante que a parte do casamento da Mary Wollstonecraft você pode recortar e colar em Orgulho e Preconceito, ou pegar Orgulho e Preconceito, recortar e colar ali. Por quê? Porque fala justamente desse respeito intelectual entre os cônjuges, na construção de uma base de amizade, mas não um amor que se desenvolve ao longo do tempo, mas uma amizade e admiração que precede o amor. É um amor extremamente racional o que ela está propondo, né? E isso tem que preceder ao casamento, ou seja, não é o casamento que vai desenvolver isso. Né? Essas coisas já tem que ir como dote ali no processo. E quando ela está dizendo isso, por que é inovador? Porque ninguém casa por escolha. As pessoas casam com quem se escolhe para elas. Né? E aí eu fico pensando, gente, em pessoas que eu conheci, mulheres que eu conheci, que quando os maridos morreram, agradeceram a possibilidade de ficarem castas e sem homem na vida delas. Por quê? Porque não foi uma coisa boa. E a gente tem vários casos, mesmo historicamente, de mulheres que fazem acordos do tipo, te dou 2, 3 filhos e depois me deixa ir para um convento. É o acordo que a Radegunda, rainha da França, faz, e depois ela, inclusive, vira santa e tudo, né? Mas ela faz esse acordo com o rei. Eu vou te dar teu herdeiro e depois tu me deixa ir para um convento. Então, veja bem, na época que ela está escrevendo, essa castidade, ela não é não ter prazer sexual, ela é não ter que estar submissa a alguém que você nem sequer tem condições de escolher. Quanto mais, né, de ter uma relação. Então, é um troço bem complexo, assim, eu penso, né, a palavra ela vai ter vários sentidos, né, ao longo do tempo, e a gente tem que ressignificar, né, isso. A reclusão também seria muito como tu estavas falando, né? Como algumas mulheres escolhiam a reclusão, né? Como mulheres produziam muito na reclusão, como a Hildegarda de Bingen, né? E Pisan também foi para o convento no final da sua vida, né? A reclusão também é vista para a gente hoje como algo assim muito estranho, mas que tem que ser pensado a partir desse contexto das mulheres no medievo, que era outro, né? E numa época em que a própria Pisan, né, ela casou-se com 15 anos, né?
Então, na verdade, elas também vão para o convento mais ou menos com essa idade, né? Ou antes, né? Mas no caso da Pizan e de outros relatos, e de vários outros relatos, aliás, né? Eu estou lendo agora aquele documento que é o Le Manégier de Paris, né? Que é um senhor de 60 e não sei quantos anos que escreve um manual de comportamento doméstico, social e cultural para sua recém-esposa de 15 anos. Lá na Idade Média. Então, assim, a gente está falando de casamentos não escolhidos e também com esse tipo de idade para as meninas, né? Então, que é uma das coisas que a Wollstonecraft vai criticar. Ela critica esse casamento com uma enorme diferença de idade, porque ela vê aí o quê? Ela vê a hierarquia. Ela vê a hierarquia que corrompe. Ela diz que um homem muito mais velho com uma mulher muito mais jovem, não. Que eles têm que ter idade que seja parelha, aproximada, para que um não tenha... use a experiência como forma de poder sobre o outro. Portanto, ela fala do casamento entre jovens após a formação educacional, mas que eles estejam parelhos em termos de... Ela usa... não vou lembrar a palavra, mas é uma ideia de poder da experiência, assim, né? Que isso teria que estar equivalente, e não alguém ali pronto para ensinar o outro. Isso não. Né? Então, é outra das defesas dela que eu acho que aproxima, assim. E todas essas coisas que a gente vem falando aqui são tomadas como não são filosofias, né? Justamente retomando esse ponto, assim, né? Como essa escrita não é reconhecida como filosofia, todos esses problemas que a gente trouxe, que são problemas políticos, éticos, não são entendidos como filosofia, e como isso também deve ter repercutido na recepção das obras de Pizan. Esse é um dos motivos, né, para hoje a gente não debater Pizan nos cursos de filosofia. Aí eu vou fazer só um pequeno comentário, né, que a Karen Green, ela vê no conteúdo das obras de Pizan uma característica que apresenta essa mistura de moralidade pessoal com a organização pública, né? E faz o seu tratamento das questões políticas muito diferente das teorias da filosofia moderna, né? Que vão, enfim, ela retoma também essa forte ética das virtudes que Pizan traz, e como na teoria política moderna ela vai ficando de lado, né, para, enfim, debate sobre política, soberania, direitos, vem aí uma outra linguagem na teoria política moderna. Então, essa ética das virtudes, eu penso que é um ponto também, né, que é um debate um pouco que ficou marginalizado e que traz também aquela questão da educação que a gente estava falando, que é importante para a ética das virtudes e para essas filósofas como a Mary Wollstonecraft, como a Christine de Pizan, Catherine Macaulay, Mary Astell, entre outras, né? Então, essa escrita que mistura moral e política, e essa escrita que traz ética das virtudes, me parece também ser... E essa escrita que traz um conteúdo voltado para as mulheres, me parece ser três fatores assim que repercutem esse apagamento de Pizan. E os cachorrinhos aqui, como sempre, né? Mas eu acho que a gente pode se encaminhar aqui por final, já passamos aqui de 1h30, né? Mas eu só queria, porque isso que a Camila está falando em termos porque assim, nós temos semelhanças como alguém antes aqui salientou, né? Essa coisa do apagamento, ela perpassa várias áreas, né? Isso acontece com os artistas, isso acontece com as antropólogas, com as historiadoras, com os filósofos, com os historiadores, enfim, né? É um pouco interdisciplinar. Mas assim, e aí, só chamando um pouco para a questão da filosofia, nem é só a questão de áreas de estudo, né? Quer dizer, esse debate que a gente acabou de fazer muito rapidamente aqui sobre o conceito de castidade, me parece que
para além das localizações históricas específicas, de análise, né, do que para cada época significava, né, o conceito de castidade, bom, é uma análise conceitual, né? O que é este conceito? Como este conceito incide sobre a realidade de cada uma dessas mulheres no seu momento? Ora, se isso não é filosofia, eu não sei o que é filosofia. Né? Então, eu acho que é um pouco, quer dizer, a gente tem, parece, mas isso vai ao encontro do que também estava sendo falado antes, né? Nós, na filosofia, acho que isso acontece um pouco na história também, mas nós, na filosofia, temos o tempo inteiro que justificar os nossos estudos e as nossas pesquisas como sendo propriamente filosóficos para legitimar o que a gente está fazendo. Né? Então, é um pouco esse mesmo jogo, a gente está o tempo inteiro tendo que dizer assim, não, mas peraí, eu estou estudando Cristiane de Pizan, mas isso não é história, isso não é sociologia, isso é filosofia. Mas, tá, peraí, mas o que é, então, filosofia? Como é este conceito de filosofia se constrói a partir desse histórico também, né? Então, nem são só áreas de análise. Como é que essas áreas de análise filosófica surgiram? Quem é que construiu essas áreas? Então, peraí. Né? Então, acho que as análises conceituais que a gente veio fazendo, por exemplo, hoje, durante a nossa conversa sobre o que é utopia, o que não, o que é castidade, o que é política, bom, tudo isso. De novo, né? Se isso não é filosofia, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas aí eu queria deixar uma última palavra, assim, para a gente finalizar, uma última palavra cristiniana para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. Fiquem à vontade, por favor. Camila, vai. Vai, Niquel. Tem um filme sobre a Cristine de Pizan, não tem, professora Janine? Tem. Ficamos de ver, de adquirir. Tem um filme italiano sobre a Cristine de Pizan. Eu ainda não vi, mas para quem tiver curiosidade, ir atrás desse filme. É um pouco de difícil acesso, assim, mas né, dá para comprar em alguns lugares, assim, um punhado de dólares, que hoje é um bocado, mas... É bem difícil o acesso, na verdade. A gente ainda não conseguiu esse acesso, a gente está tentando. Mas fica a dica que tem um filme, né? Tem um filme. E as obras... fala, Niquel. Não, termina, por favor, desculpa. Não, as obras, para quem quiser saber mais, que eu acho que tiveram perguntas sobre as obras, que está lá no nosso blog, do Germina, WordPress. E sobre as referências que eu comentei no início da fala, eu vou colocar um texto no blog sobre aquele debate de Cristine de Pizan e a exclusão das mulheres do trono na França, né? Das referências da Karen Green, Sarah Hanley e a Tracy Adams. Então, para quem tiver curiosidade, pode entrar no blog até o final de semana, vai estar lá. Eu agradeço muito, eu não conhecia a professora Niquel, e eu adorei, eu fiquei muito encantada com a tua fala. Meu Deus do céu, eu quero ver as tuas aulas, eu já estou assim, já sou seguidora. E agradecer, porque essa conversa foi muito bacana mesmo, eu adorei conversar sobre Pizan com vocês. Espero que as pessoas, né, gostem também, procurem, estudem Pizan, né, porque ela é uma filósofa incrível, poeta incrível. Eu li algo assim de que Pizan, na verdade, é uma poeta que entra na filosofia e na política, né, que ela traz assim uma retórica, uma bagagem lúdica incrível para a filosofia e para a política, né? E eu sou encantada também com Pizan e eu espero que mais e mais estudos saiam aí. Estou iniciando uma leitura sobre Pizan no projeto, uma filósofa por mês, então continue nos acompanhando aí também com as próximas filósofas. E é isso, eu agradeço muito. Desejo uma boa noite para vocês, para todo mundo que viu a gente. Bom, eu agradeço também o convite da Janine, né? A gente tinha pensado primeiro em falar, tinha me convidado primeiro a falar sobre a Hildegard de Bingen, que
era um pouco mais difícil para mim no momento do que a Cristine, mas eu adorei conhecer a Camila, adorei te ouvir, Camila, também, porque, nossa, aprendi muito, assim, eu não sou nenhuma grande conhecedora da obra, eu apenas gosto de fazer o máximo de conexões possíveis, assim, e acho que a palavra, né, vamos, se tiverem um momento para ouvir a palavra de Cristine, eu acho que a que a gente tem que ficar é ler Mulheres. Todas as que caírem na mão de vocês, de todas as formas, resgatem autoras que vocês ouviram um pouco falar. Eu falei um pouco aqui, né, da Emília Freitas, comentei, o livro é Eles Herdarão a Terra, da Dina Silveira de Queiroz, Úrsula, da Maria Firmina, que também tem, apesar de ser um livro realista, ele tem esse debate né, contra a violência, contra a estrutura de mundo machista e violento, está ali, está presente, quando ela vai equivalendo as mulheres, as pessoas escravizadas, e ela está escrevendo isso antes da literatura condoreira dos anos 1860, né? Ela está publicando em 1858, mas, assim, a gente tem mais coisas, tem Contos do Amanhã, da Zora Seljan, nossa, sabe, tem muitas coisas, tem muitos livros, sejam de brasileiras. Na Espanha tem uma editora de mulheres que só publica mulheres cujas edições desapareceram. Elas passam o tempo inteiro resgatando e republicando esses livros, assim. Então, vamos fazer parte dessa rede, assim. Eu acho que a grande provocação é a gente reescrever os nossos cânones, sem medo, mas não dá para reescrever os cânones fazendo uma lista de nomes. A gente tem que reescrever o cânone lendo, debatendo e jogando na roda, e quando alguém nos fala de Rousseau, a gente pega e diz, não, mas você leu Mary Wollstonecraft? Se você não lê, você não pode discutir Rousseau comigo, tá bom? Porque você tem que ler ela primeiro, né? Então, fazer, sabe, aquilo que tantas vezes nos usaram para nos calar, tá na hora da gente usar para calar o resto. Pizan antes de Maquiavel, Pizan Exato. antes de Thomas Hobbes, Pizan antes de Thomas More, Pizan. Você quer dar aula sobre isso? Bom, então primeiro você vai ter que ler tal coisa, senão a gente não consegue conversar, né? Acho que a gente tem que fazer isso. Acho que tem que ser uma bandeira. Acho Obrigada, que é uma boa gente. estratégia. Não, obrigada também. Só queria trazer alguns esclarecimentos, assim, né? E lembrando de algumas coisas, né? A tese da Eleonora, Luciana Eleonora, né, Calado, que ela fez uma tese comentada, fez a tradução da Cidade das Damas, ela está disponível no site da Unicamp, e durante um momento ela esteve disponível como livro na editora Mulheres, aqui de Florianópolis, que na verdade não existe mais agora, né? Ela fechou acho que em 2015, se não me engano, e que tinha uma proposta semelhante a essa que a Nikellen acabou de comentar de publicar apenas mulheres, né? E, sobretudo, obras que estavam um pouco em desaparecimento. Infelizmente, a editora também também desapareceu. Há alguns projetos em andamento, vai aparecer coisa de pensadoras e mulheres no próximo ano, então, assim, acho que a gente consegue trazer um pouco dessa mesma ideia para cá de novo, né? Estamos aqui muito fortes nessa rede, eu acho, né? Uma rede que é a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, mas que está um pouco em cada um dos nossos projetos de professoras e pensadoras, né? E filósofas aí, Brasil afora. E vocês que nos acompanham aqui também, né? Quer dizer, sem essa experiência de compartilhar todo esse conhecimento, a gente não fortalece essa rede. E aí, justamente, esse é um propósito do nosso projeto também, né? Muitas das coisas que a gente comentou aqui, as obras da Pizan, as edições disponíveis em inglês, em português, em francês, daquelas que a gente conseguiu encontrar, tá? Fiz uma garimpagem não exaustiva, obviamente, mas no máximo do que eu consegui elencar ali, elas estão colocadas lá no documento no blog, então para
para saber quais são as coisas que estão disponíveis, por exemplo, em francês, em inglês, em outros idiomas, né? Em espanhol, que às vezes é o mais fácil para a gente também. Muitas das referências que a Camila trouxe aqui sobre o contexto político estão num outro documento, numa outra listagem de obras secundárias de análise e de contexto, né, sobre a filosofia da Pizan. E a gente vai seguindo um pouco nessa mesma senda para as próximas filósofas, né? Lembrando que, por exemplo, sim, justamente Maria Firmina dos Reis também vai estar na nossa, lá no finalzinho. Ai, Michele, vou te chamar de novo. Enfim, acho que era um pouco isso, só os últimos eventos paroquiais, né, digamos assim. E assim, eu agradeço de novo a participação, eu acho que foi dá vontade de a gente continuar conversando um monte aqui, né, e espero que a gente repita mesmo, né, essas conversas, a gente sempre pensa um bocado de coisa conforme vai conversando e trocando essas ideias, acho que esse é o propósito também, né, das nossas pesquisas e reflexões, né. E sim, que legal, acho que passemos adiante a palavra de Pizan e passemos adiante a palavra das leituras de mulheres e leituras feministas. Né? Então, acho que esse é o... Eu agradeço a companhia de todo mundo aqui, muito obrigada. Acho que não deixei passar muitas perguntas e comentários, agradeço a vocês e sigamos até a próxima. Um grande abraço, Michele. Tchau, tchau, Até mais, tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijão. Uhum.